Gabigol muda de postura com relação a Felipe Luiz. Eric Pulgar toma atitude para melhorar dentro de campo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa manhã de sábado, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Pedi para vocês começarem a assistir, deixa o like, não são inscritos, se inscrevam, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda muito no nosso crescimento. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amauri de Paula Santos. Meus queridos e minhas queridas, Flamengo enfrenta o Bahia hoje, lá na Fonte Nova, às 19 horas, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo mega importante para o Flamengo, principalmente porque o Fortaleza perdeu ontem para o Grêmio por 3-1, ou seja, o Flamengo pode encostar aí no terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Fortaleza adversário direto do Flamengo na briga na vaga pela Copa Libertadores da América de 2025, perdeu para o Grêmio por 3-1 em Porto Alegre. Assim, o mais querido, que ainda entra em campo hoje, pode se aproximar do cearense. Nós contamos muito com essa vitória do Flamengo. A tabela do Campeonato Brasileiro ficou da seguinte forma com o jogo de ontem. Botafogo continua na liderança com 57 pontos. Palmeiras é o segundo com 56. O Fortaleza é o terceiro com 55. Logo atrás vem o Flamengo em quarto com 48 pontos. Preocupantemente, o São Paulo é o quinto colocado com 47 pontos, um atrás do Flamengo, e o Bahia, adversário do Flamengo hoje, tem 45 pontos, ou seja, se o Bahia ganhar do Flamengo, o Bahia vai para os mesmos 48 pontos que o Flamengo. E o pior, o São Paulo também joga ainda hoje e pode ultrapassar o Flamengo, para vocês verem como é fundamental uma vitória do Flamengo hoje. Ainda tem o Internacional, que é adversário do Flamengo no dia 30 agora de outubro, jogo atrasado da 17ª rodada, que está com 45 pontos, que também pode aí chegar nos mesmos 48 pontos que o Flamengo. Então a vitória hoje é imprescindível para o Flamengo se manter na briga aí, na vaga direta da Copa Libertadores do ano que vem. Eu vou trazer algumas informações sobre esse sábado, que está recheado de jogos. Por quê? Amanhã é dia de eleição, então não vai ter jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vai ter o Mundial de Futsal Brasil e Argentina, né? Mas o jogo vai ser fora do país. Por conta das eleições municipais no Brasil, não haverá rodada no domingo. Assim, todo o restante será nesse sábado. 3 jogos movimentam a competição às 16 horas e 30 minutos. Atlético Paranaense recebe o líder Botafogo em Curitiba, enquanto o Red Bull Bragantino duela com o Palmeiras em Bragança Paulista. E o Atlético Mineiro encara o Vitória em Belo Horizonte. Ou seja, esses 2 jogos aqui também é para ficarmos de olho, que é Atlético Paranaense e Botafogo em Curitiba e o Red Bull Bragantino e o Palmeiras em Bragança Paulista. São os 2 que estão aí na ponta da tabela, o primeiro e segundo colocado, com um resultado negativo para eles. Flamengo vencendo, fazendo o dever de casa. Flamengo também diminui a distância para os líderes, né? Dando sequência, 3 jogos serão disputados a partir das 19 horas. Cuiabá e São Paulo, duelo na Arena Pantanal. Tem que torcer aí para o Cuiabá. Corinthians e Internacional jogam na Neoquímica Arena, aí eu torço para o Internacional ganhar, enquanto o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. E por fim, às 21 horas, Vasco recebe Juventude em São Januário, meus queridos e minhas queridas. Então, essa daí é o Campeonato Brasileiro nesse sábado. Lembrando que o Flamengo jogou 3 vezes esse ano já com o Bahia. O Flamengo saiu vitorioso. Vou trazer aqui para vocês, Dia 20 de junho, o Flamengo venceu por 2-1 o Bahia. No dia 28 de agosto, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. E no dia 12 de setembro, também venceu por 1-0. Lembrando que o Flamengo já ganhou os baianos lá na Fonte Nova esse ano pela Copa do Brasil, eliminando aí o time de Rogério Ceni. Fala em Rogério Ceni já jogou 14 vezes contra o Flamengo. Nesses 14 confrontos, Rogério Ceni não ganhou nenhum. Ou seja, que a escrita permaneça. Como eu vi aí numa matéria, né? Rogério Ceni tem a oportunidade
de quebrar essa mística nesse ano contra o Flamengo e de nunca ter ganho o Flamengo como técnico, meus queridos e minhas queridas. Então, seguindo aqui, né? Eric Pulgar tomou uma decisão familiar para ajudar no desempenho dentro de campo. Infelizmente, o Eric Pulgar passa por momentos de altos e baixos no Flamengo há alguns meses. Porém, o jogador vive uma fase agitada fora das quatro linhas e está dando aí suporte à sua irmã diagnosticada com quadro de depressão, e pessoas próximas ao atleta indicam que a situação pode ter afetado o volante nos jogos. Ou seja, quando você tem um problema com um familiar, isso te afeta. Ainda mais uma irmã, um elo muito forte, um elo de sangue, né? Então, o que o Eric Pulgar fez? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Eric Pulgar convidou a irmã para morar com ele no Rio de Janeiro para ajudá-la a superar essa fase difícil na vida pessoal. Apesar do delicado momento familiar, o volante continua sendo profissional e atuando, dando a vida nos treinos do time do Flamengo. Ele não vem atuando bem, isso realmente pode estar interferindo, pode estar abalando ele psicologicamente. Gente, eu passei por problema de ansiedade e de depressão por conta da minha cirurgia que deu errado, já falei sobre isso, né? E abala muita gente, muito, 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 em tudo, na vida profissional, na vida emocional, em tudo. Então, vamos torcer aí para que a irmã do Eric Pulgar venha se recuperar e que ele venha fazer ter boas atuações dentro de campo. Eu lembro que logo assim que Eric Pulgar chegou no Flamengo, estava jogando muito, nós estávamos muito felizes com as atuações dele e ele caiu de produção. E espero que com essa vinda da irmã dele para o Brasil, morar com ele, ele venha melhorar dentro das quatro linhas e desejo aí plena recuperação para a irmã dele, né? Então, Rodolfo Landim participou daquele programa de carona com o Smigol, né? Aquele fusquinha caracterizado com as cores do Flamengo, e ele falou sobre o estádio do Flamengo e projeta 23 mil lugares para o setor popular. Vamos lá. O dirigente falou que haverá arquibancada popular atrás dos 2 gols, somando aí chega a 23 mil lugares. Vamos para o que disse Rodolfo Landim, abre aspas. Vai ter arquibancada popular atrás dos 2 gols. Sim, Smigol. Ali a gente vai botar 14 mil de um lado e 9 mil do outro, entendeu? Então, assim os goleiros adversários vão estar sempre sendo acalorados pela nossa torcida, fecha aspas, iniciou Rodolfo Landim. Ou seja, vai sofrer uma pressão da nação rubro-negra o tempo todo, os 90 minutos. O presidente também revelou que já está buscando avaliar a segurança do projeto juntamente com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e comentou sobre a ação do marketing do clube quanto ao conhecimento do nosso público, né, nossa torcida. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas, já tive tendo essa semana reuniões, por exemplo, com o chefe da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu quero que eles venham fazer parte da discussão do projeto. A gente quer ouvir, claro, o Corpo de Bombeiro para ter o estádio com a maior segurança possível e a gente precisa ouvir o nosso marketing, que há tempo já vem gerindo o Maracanã e conhece bem o nosso público, fecha aspas, encerrou Rodolfo Landim. Ou seja, além de estar preocupado em ter um setor para a torcida, né, com menor poder aquisitivo, ele também está muito preocupado com a segurança desses torcedores que estarão presentes no nosso estádio, né? Bom, Lohan não foi relacionado para o jogo contra o Bahia, porque ele ficou no Rio de Janeiro, porque ele está relacionado para a final do Carioca Sub-20 contra o Vasco da Gama. Joia, de 18 anos, não viajou com um profissional para Salvador e vai jogar o clássico neste sábado. Primeiro dos 2 clássicos da decisão do Estadual Sub-20 será às 10 horas de hoje, lá na Gávea, e o jogo de volta está marcado para daqui a uma semana, no dia 12 de outubro, no mesmo horário, só que lá em São Januário. Ou seja, vamos ser campeões novamente em cima do Vasco em São Januário, pela categoria de base, né? Bom, agora falar aqui sobre Flamengo e Bahia. Na atividade de ontem, o treinador rubro-negro não mostrou em campo o time que considera ideal.
Como o período para a recuperação dos atletas foi curto, diante de uma viagem próxima, a tendência é que Felipe Luiz não faça grandes alterações. A única alteração que deve ter aí, realmente, é a saída de Alexandre, por conta de sentir um incômodo na posterior da coxa direita, e a entrada aí de Ayrton Lucas. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Então, a arbitragem é a seguinte: Rafael Rodrigo Klein, auxiliar número 1, Neuza Inês Beck, de São Paulo, auxiliar número 2, Lúcio Beyes Sdoft Flor, e o árbitro de vídeo é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, meus queridos e minhas queridas. Bom, tem um recado aqui para Luiz Fabiano, né, que falou sobre temer Felipe Luiz como técnico do Flamengo por não ser respeitado por alguns atletas que jogaram com ele antes dele se aposentar, né? Bom, e o Gabigol, que é um dos grandes amigos de Felipe Luiz, deu uma entrevista lembrando que quando Felipe Luiz estreou pelo Sub-17 como técnico, Gabriel Barbosa, o Gabigol, estava lá presente, dando força ao seu amigo. Olha só, nos tempos de jogador, Felipe Luiz era um dos melhores amigos de Gabigol no Flamengo. No entanto, a relação mudou um pouco após o ex-lateral ter virado treinador de futebol. Após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians na Copa do Brasil, o atacante abriu o jogo sobre a relação com o comandante. Preste atenção, Luiz Fabiano, que é profissionalismo. Abre aspas para o que disse Gabriel Barbosa, o Gabigol. Felipe Luiz é um grande amigo que tenho no futebol, mas desde que ele se tornou treinador, a gente já sabia que ia mudar um pouco. Ele é meu treinador, é um cara que eu respeito dentro e fora de campo. A gente precisa trabalhar junto para melhorar as coisas do time. Nos treinos, ele sempre teve muita influência nisso, quando ainda era jogador. Sempre teve e é um prazer trabalhar com ele novamente, espero ajudá-lo. Fecha aspas, disse Gabigol em entrevista. Valeu, Luiz Fabiano. Independente da amizade que existe entre os dois, tem que haver algo mais importante que se chama respeito pelo profissional, dentro e fora de campo. Bom, daqui a pouco eu volto com mais atualizações sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.